eu me sinto uma mulher que fui transformada. Eu sinto que eu fui transformada para transformar. E isso, para mim, isso é positivo. Não é uma coisa... Por exemplo, se eu parar para pensar, se eu começo a contar a minha história, eu sofri violência doméstica, mesmo sendo policial. Como assim sofreu violência? Você sofreu violência doméstica? Eu sofri violência doméstica, Pô, o que é isso? O meu segundo marido me agrediu, mas assim... Feminicismo? Na verdade, assim, foi uma coisa traumática no momento, que ele tem uma questão complexa. Eu, sinceramente, não quero falar da pessoa, não, porque... Não precisa falar o nome dele, mas a minha curiosidade você que é uma policial... Eu vou te explicar. Pô, esse cara era delegado, ele era... Mas é isso que eu falo, assim, eu penso o seguinte, por isso que às vezes as pessoas até falam assim, a Marinara teve essa conexão aí com a fé dela, ativou o pilar espiritual dela, tá diferente. Porque eu sei o quanto foi melhor pra mim entender isso, sabe? Assim, provavelmente vem de muita dor. Exatamente. Né? Só que quando você tem muita dor e não entende que é necessário você acolher essa dor e olhar para ela, reconhecê-la, tratá-la, buscar ajuda e a cura efetiva. Não adianta você negar. Quanto mais a gente batendo cabeça na mesma quanto mais a tecla, gente empurra para dentro do tapete, pior fica, né? Você tem que enfrentar, né? E assim, tem horas que encarar a dor é difícil, mas eu tenho convicção, amigo, de verdade, Rafa, sabe assim, que se você encara a dor de frente, você minimiza o processo. Toda vez que a gente pega atalho, a gente atrapalha o processo. A gente atrasa o processo. É tipo assim, se eu só concluir isso, assim, é tipo assim, eu sofri abuso quando eu era criança. Eu passei por pedofilia quando era criança. Sério, assim, sério. É engraçado, porque as pessoas não imaginam isso da minha vida, né? Por isso que aquela afronta, a coisa de alguém tocar no meu corpo, quando eu cresci, falei, peraí, não. Eu não quero mais isso pra mim. É o meu corpo, eu não quero mais viver isso. Aí eu comecei a buscar, e eu sempre fui muito conectada com a minha fé, mas eu sempre busquei Deus nas religiões. E essa fé fez com que cada vez, mesmo no processo, no primeiro momento, nas religiões, sem ter essa conexão direta com Deus, através de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? De como eu entendo o Senhor, o caminho hoje, cara, assim, fez com que alguns processos fossem, assim, startados de novo, porque se você não vai na fonte do problema, ele se repete, né? O nosso cérebro, ele é trabalhado, ele é feito para nos proteger, para economizar energia. A gente não pensa para respirar, a gente simplesmente respira. Exatamente. Né? O cérebro, ele faz isso. Você não pensa na hora que você vai mastigar. O cérebro já sabe como fazer, né? E quando a gente tem... Toda vez que a gente tem algum forte impacto emocional, né? E esse registro faz com que você... Como você administra ele, eu estou tentando resumir aqui, até porque é muito complexo, isso, né? Exatamente. Mas assim, coisa... o teu cérebro, quando a gente passa por Você é uma pessoa traumatizada com essas coisas? Ou você conseguiu se livrar desses traumas? Eu sou completamente curada, restaurada, restabelecida na minha esperança com relação, na minha fé, nas dores que eu tinha do passado. Só desculpa, mas, então você teve assédio sexual quando era mais nova? Sim. Teve abuso com 6 para 7 anos. De pedofilia? Eu vivi uma história de um relacionamento abusivo dos 12 aos 19 anos. Foi agredida também? Sofri. Agressão. De 12 a 19 anos? Eu fiz 2 cirurgias por causa dessa agressão do meu segundo marido. Eu fiquei 8 meses mutilada. E é interessante... Como foi isso? É interessante, eu vou dizer. Assim, na verdade, ele tinha um problema com as drogas, né? E ele um belo dia, chegou em casa e eu acordei com ele me chutando. Caramba! E na época, você vê que loucura, né? É por isso que eu sou, desculpa, mas eu vou falar mesmo que eu sou apaixonada por Jesus. Que bom, Jesus é meu brother, Jesus é meu amigo, Jesus aqui nós todos amamos Jesus. Mas é porque às vezes as pessoas rotulam Jesus, confundem Jesus com religião. E Jesus, para mim, ele é muito além do que a religião. Jesus não está numa caixinha, sabe? Jesus está aqui com a gente. É um mestre que trouxe ensinamentos ao mundo.
mundo e tá aberto para todo mundo. Ensinamentos Né? que, principalmente, norteiam, são norteados pelo amor. Sim, né? sempre. Sempre, né? O amor perfeito de Deus lança em nós, lança fora o medo. É a gente saber que não importa se o outro fez mal para você ou se ele quer continuar fazendo, como você vai olhar o outro, né? É a sua escolha, é a autorresponsabilidade.